Olá, boa noite família dos Códigos do Feijão. Como é que é? Bora romper? Como é que vocês estão? Escrevam aí nos comentários de onde é que me estão a acompanhar, de onde é que me estão a assistir. E olá Elizabeth, boa noite. Vamos fazer estragos hoje? Vamos romper? Muito bem. Hoje eu não quero fazer apenas uma live. Olá. Quero que esta live nos faça pensar um pouco quando eu terminar. Nos últimos dias falámos sobre decisões, compromissos, constância. E agora falta-nos uma parte muito importante, que é a prioridade. E é sobre isso que nós vamos falar hoje. Por isso, digam-me aí se estão preparados para ouvir uma verdade que pode mudar a forma como nós vivemos. Se estiverem disponíveis, escrevam aí, eu estou. Seja agora em direto, seja quando vocês estiverem a ver isto no canal dos Códigos do Feijão. Escrevam aí, eu estou. Muito bem. Posso começar por fazer-vos uma pergunta? Quantos de vocês, esta semana em que estamos agora, vou chutar, Elizabeth, olha que eu vou chutar. Quantos de vós já disseram esta semana, eu não tenho tempo? Será que dissemos eu não tenho tempo para alguma coisa? Alguma situação que nós dissemos, epá, e tal, até gostava, mas não tenho tempo? Muito bem, eu próprio também disse isso algumas vezes. Só que lá atrás houve um dia em que eu percebi uma coisa e que me deixou profundamente desconfortável. É que eu nunca deixei, e de certeza que tu também não, nunca deixámos de ter tempo para aquilo que realmente queríamos fazer. Nunca. Aqui mais para os homens, quando sabiam que queriam ver um jogo de futebol do seu clube, futebol ou outra modalidade qualquer, queriam ver um jogo, ou ao final de ténis, ou ao final do Mundial, ou um jogo do seu próprio clube, encontraram ou não tempo para o fazer? Quando vocês quiseram ir jantar com os amigos, encontraram ou não tempo para isso? Quando vocês quiseram tirar umas férias, aquelas férias que vocês andaram a planear, arranjaram ou não tempo? Então, isto lá atrás fez-me pensar, fez-me fazer uma pergunta diferente. Será que aquilo que me falta é tempo? Ou será que aquilo que me falta é priorizar aquilo que eu efetivamente acho importante? E eu, no final desta live, não agora, quero desafiar-vos a que, quando ela terminar, vocês peguem no vosso telemóvel, abram, nos outros não sei, mas nos iPhones é logo na primeira página, abram o relatório de utilização e vejam quanto tempo é que vocês passaram, por exemplo, aqui no Instagram, no Facebook, no TikTok, no YouTube. E pensem também outra coisa, é o que é que estiveram a fazer lá. Porque eu, por exemplo, tenho alguma utilização de Instagram e de YouTube. YouTube normalmente é para ver documentários, é para ver palestras, é para ouvir audiolivros, portanto é... Olá Daniel. É para aprender, para dedicar ao crescimento pessoal. E uma parte da minha utilização do Instagram é exatamente aquilo que estou a fazer convosco agora, que são lives, e que algumas duram cerca de uma hora, como a de ontem. Até ultrapassou um bocadinho. Mas não é para fazerem agora, portanto, quando terminar esta live, depois deem uma olhadela
Exatamente, no YouTube para aprender. É isso mesmo, é rentabilizar o nosso dia. Porque eu falo por mim, muitas vezes faço percursos de meia hora, 40 minutos, às vezes um bocadinho menos, e em vez de ir a fazer outras coisas, ligo um audiobook e aí estou eu a aprender, como se estivesse a ler o livro, não é? Porque não preciso de estar a olhar, basta-me ouvir. E depois de vocês fazerem efetivamente esta análise, vejam se efetivamente ainda acham que não têm tempo. Se ainda conseguem dizer a vocês próprios a palavra "eu não tenho tempo". Vejam lá se isso acontece. Mas agora não. Preciso de vocês aqui. E sabem porque é que isto me marcou? Porque um dia fiz exatamente isso e descobri que não eram só 10 minutos, não era meia hora. Às vezes chegavam, olá Leila, às vezes chegavam a ser horas. E eram aquelas horas que eu dizia não ter para ler, não ter para fazer exercício, não ter para me dedicar a Deus, para orar. Boa noite, Leila. Eram horas que eu dizia não ter para estar verdadeiramente com a minha família. E naquela altura caiu uma ficha, não é? Porque, afinal, o problema nunca foi a falta de tempo. Foi onde é que eu estava a investi-lo. Porque 24 horas todos nós temos. 24 horas todos nós temos. E há pessoas que efetivamente conseguem. Então porquê é que nós não conseguimos? Porquê é que nós dizemos eu não tenho tempo para... Eu não tenho tempo para fazer exercício, eu não tenho tempo para isto ou para aquilo. Porquê? Porque estamos a despender o nosso tempo nas prioridades erradas. Ou então naquelas que nós queremos. Podemos não achá-las erradas, não tem mal nenhum, não tem problema. E o tempo que nós, de alguma forma, despendemos numa atividade revela onde é que está. Olá, Paulo. Revela onde é que está o nosso coração, porque o próprio Jesus Cristo disse: onde estiver o teu tesouro, aí estará também o teu coração. E sabem que aquilo que vos falei há pouco é uma forma muito fácil, muito rápida, de nós percebermos onde é que está o nosso coração. Basta olhar para o tempo que nós gastamos a fazer essas coisas. Porque é muito fácil nós defendermos as nossas prioridades com palavras. Isso é muito fácil. Mas nós revelamos essas prioridades quando olhamos para a nossa agenda. E a questão que eu te coloco é: e se eu for olhar para a tua agenda, se eu for olhar para o histórico do teu telefone, será que eu consigo perceber aquilo que realmente tem valor para ti ou não? E que se calhar até pode não ser aquilo que efetivamente tu dizes de boca, pode ser diferente aquilo que tu dizes de boca daquilo que tu efetivamente vives. Não estou aqui para criticar, estou apenas para te abanar e para te criar consciência. Só isso, mais nada. Eu sei que isto dói, porque muitas vezes nós dizemos que Deus está em primeiro lugar da nossa vida, que a nossa família é aquilo que é mais importante, que a nossa saúde é essencial, e eu vou-vos dar já um exemplo meu, que depois de ter tido malária, era suposto ter feito uma ecografia hepática ao fígado 6 meses depois, e entretanto a ecografia passou a validade porque já passou 1 ano e ainda não fiz. Pois é. Porquê é que eu não fiz? Porque não foi uma prioridade. Felizmente estou bem, sinto-me bem, entendi que não era prioritário e não fiz. Mas quantos de nós é que deixam arrastar situações dessas e depois, às vezes, já é tarde? É que muitas das vezes nós dizemos uma coisa de boca, só que a nossa agenda, ela conta uma outra história, e essa não mente. O tempo onde nós efetivamente gastamos, as atividades onde nós gastamos efetivamente o nosso tempo,
Essas sim são as prioridades da nossa vida. Porque eu acredito que isto é mais ou menos unânime. Se eu vos pedir para vocês escreverem as 5 prioridades da vossa vida agora, provavelmente uma parte de vocês irão escrever primeiro Deus, depois a família, depois a saúde, o trabalho, eventualmente o desenvolvimento pessoal, e se calhar daí para a frente já varia muito. Mas talvez estes 4, 5 itens que são fundamentais para a vida de cada um de nós, se calhar a ordem é mais ou menos esta: Deus, família, saúde, trabalho, e daí para a frente se calhar já varia, crescimento pessoal, desenvolvimento. Mas depois eu faço outra coisa, é que se eu não for olhar para a ordem que vocês escreveram isto, ponham vocês aí num papel que vocês aí tenham, ponham lá a ordem que vocês entendem. Olá Andreia, boa noite. Ponham aí num papel a ordem que vocês entendem entre as coisas mais importantes da vossa vida. No meu caso é exatamente esta ordem: Deus, família, saúde, trabalho, crescimento pessoal. E o problema, se calhar, é quando nós começamos a olhar para aquilo que nós efetivamente fazemos. Porque muitas das vezes nós fazemos outra coisa. Façam o seguinte. Boa noite, André. Façam o seguinte. Olhem para a vossa semana passada. Só isto, algo tão simples. Vejam, parem um bocadinho na vossa vida para fazer um rewind à vossa semana passada. E vejam se, com consciência, não se enganem a vocês. Porque eu estou aqui para levantar esta consciência um bocadinho como ao médico, que é, o médico diz assim: tome lá estes comprimidos. Se vocês não tomarem, sabem quem é que se prejudica? Não foi quem prescreveu os comprimidos, foi quem não os tomou. Por isso, digo-vos, analisem a vossa semana passada e vejam se aquilo que vocês fizeram ao longo da semana, se efetivamente está de acordo com as prioridades que vocês acabaram de escrever. E se efetivamente bate certo com as vossas prioridades, escrevam aí um sim. Se não bate certo com as prioridades que vocês escolheram, ou seja, se o tempo que vocês dedicaram na semana passada, se ele corresponde àquilo que vocês acabaram de escrever como prioridade na vossa vida. É que estas prioridades não se veem por palavras, não é? Muitas das vezes nós descobrimos a verdadeira ordem quando olhamos para as escolhas que nós fazemos, para o tempo que nós dedicamos a cada uma destas escolhas, não é? E é por isso que eu gosto tanto do feijão, que é uma semente que nunca desperdiça energia. Toda a energia que ela tem é focada numa única coisa, numa única missão, que é, depois de colocada na terra, romper. Bora romper, pessoal. Bora romper. É encontrar a luz, é cumprir o propósito dela, aquilo que está dentro daquela semente. Enquanto nós gastamos a nossa energia em distrações, muitas vezes em comparações, como vos falei ontem, em discussões, em coisas que muitas das vezes nós analisarmos verdadeiramente, daqui a 5 anos não terão qualquer importância. E depois ainda dizemos, não tenho tempo. Não tenho tempo. Talvez nós tenhamos, não é falta de tempo. Talvez nós tenhamos é distrações a mais. É falta de prioridade para aquilo que é efetivamente importante. E
Olá, FM, não sei o nome. E eu quero deixar-vos também uma frase que vale a pena para nós pensarmos um bocadinho na vida, que é: aquilo que eu estou a dizer sim está a obrigar-me a dizer não a alguma coisa. Aquilo que eu estou, as coisas às quais eu estou a dizer sim, está-me a obrigar a dizer não, a abdicar de outras. E cada sim tem um preço. Quando eu digo sim ao sofá, estou a dizer não à minha saúde. Quando eu digo sim a horas sociais com fartura, horas de redes, de TikTok, de Instagram, de Facebook, de YouTube, de todas as distrações, às vezes eu estou a dizer não ao meu crescimento, ao meu desenvolvimento pessoal. Pois é, Andreia, não me digas que foste lá já espreitar quantas horas é que gastaste em algumas destas aplicações. E muitas das vezes, quando nós dizemos sim para a procrastinação, para já devíamos ter feito e não fizemos, faço logo, já faço daqui a pouco, provavelmente às vezes estamos a dizer não àquilo que Deus, ao propósito que Deus colocou dentro de nós, na nossa vida. E às vezes há algumas pessoas, quando estão comigo, me perguntam: Laurentino, como é que consegues fazer... Olá, Júlio. Como é que consegues fazer exercício todos os dias? Olá, Alex. Perguntam-me como é que tu consegues fazer exercício todos os dias? Onde é que arranjas tempo? Como é que tens tempo para fazer uma live todos os dias? E a resposta... Boa noite, Alex. E a resposta é muito simples. E eu disse-vos ontem qual era a resposta. É que eu deixei de negociar aquilo que eu decidi um dia. A decisão que eu tomei não precisa de ser negociada todos os dias. Está tomada. É como se, imaginem que vocês vão adquirir uma casa, não é? Fazem um contrato, pedem um empréstimo ao banco. Vocês precisam todos os dias de decidir se querem morar na casa, se querem pagar a prestação. Precisam decidir isso todos os dias. Ou no dia em que vocês puseram a vossa assinatura e vocês se empenharam, nunca mais foi preciso tomar essa decisão. Olha, a Andreia já está ali a dizer cabum! E este é o problema, é que às vezes é nas pequeninas coisas. Porque naquelas enormes, quando queremos comprar uma casa, quando queremos comprar um carro, tomamos aquela decisão e levamos lá em frente. O problema é aquelas coisinhas. Lembram-se que eu vos fiz uma live sobre tolerância, sobre tolerar? Aquelas pequeninas coisinhas que hoje achamos que não fazem mal e que eu vos disse na altura, que funcionam um bocadinho como nos legendários, que nós temos uma frase que diz: fecha a brecha. Fecha a brecha. Porque a brecha é normalmente uma coisinha assim, quase nem se vê. Mas nesta brecha, alguém pode começar a abrir e rapidamente deixa de ser uma brecha. Por isso, temos que fechar a brecha. Aqui não entra. Aqui não entra. Ok? Olá, Sofia. Aqui não entra. E, portanto, nós temos que fechar as brechas da nossa vida. E quando nós deixamos de negociar aquilo que já tomámos uma vez decisão, acabou. Fazer exercício para mim deixou de ser e deixou de depender da minha vontade. Eu assumi que ia fazer todos os dias e vou fazer. Até ao dia em que eu entenda que não faz sentido. Até ao dia que eu entenda que agora vou parar, porque neste momento já não faz sentido, vou catar outra coisa para fazer. Mas não porque desisti, não porque não tenho tempo. Porque isso é uma questão de prioridade. Olá, Sofia, boa noite. E por isso,
quando nós passamos a dar prioridade a algumas coisas, elas acontecem na nossa vida. O cérebro sabe que comigo já não pode negociar, portanto vai-me ajudar a fazer. Já nem tenta, estás tão cansado, hoje o dia assim, hoje teve calor. Não tenta, porque ele sabe que a minha decisão foi tomada há 90 dias atrás. Já vamos para 92. Há 90 dias atrás eu decidi que ia fazer exercício todos os dias. Há 52 dias atrás eu decidi que ia fazer uma live todos os dias. Ainda não falhei nem um nem outro. Portanto, ele já sabe que não vale a pena estar-me a querer sabotar, porque não vai ter hipótese. Portanto, quando ele percebe que é assim, ele deixa de sabotar e começa a ajudar. Porquê? Porque quando nós tomamos uma decisão, mesmo que seja de uma coisa pequena, e eu disse-vos isso no outro dia, para vocês decidirem, mesmo uma coisa pequena, mas cumprirem, e não começarem coisas e deixarem a meio, como por exemplo as dietas, como por exemplo ir ao ginásio. Quantos de nós é que ouvem pessoas? Não somos nós. São pessoas que nós conhecemos, não somos nós. Hein? É o primo, é o tio, é o vizinho. Quantos de nós, no dia 2, no dia 3 de janeiro, ouvem pessoas dizer: este ano é que eu vou emagrecer. Este ano é que eu vou ao ginásio. Este ano é que eu vou arrumar a minha garagem toda. Este ano é que eu vou fazer aquelas pequeninas coisas, isto para os homens, que estão lá em casa estragadas e que já deviam ter sido feitas há tanto tempo. Quantos de nós já ouviram gente no dia 2, no dia 3, depois dos foguetes e do champanhe, a dizer que este ano é que era? E o que é que acontece ao final de uma semana ou duas? Não era uma prioridade, não é? A vida continua, ninguém morre, a não ser quando o problema é a saúde, não é? Porque isso infelizmente às vezes acontece. E não sei se algum de vocês já ouviu estas conversas. Ponha aí um S de sim ou um N de não nos comentários. Vamos lá tornar... Claro, Andreia, tu trabalhas como PT, deves ter muita gente que no início do ano vem ter contigo chorosos, porque querem perder uns quilos e tal, e o problema é às vezes umas semanas depois, não é? As tais promessas, pois claro, pois é. A Andreia diz muitos S, pessoal. A Andreia diz muitos S, porque deve ter muita gente que vem ter com ela para perder peso, para ganhar massa muscular, para ter mais qualidade de vida. E o problema é que as promessas deveriam ter uma decisão firme, um compromisso forte, uma prioridade e uma constância, não é? E alguns perguntam também, não apenas da parte física, diz-nos a Andreia, muitas pessoas que não tomaram uma decisão consciente. Bom, eu também vos falava sobre isso ontem. Porque há pessoas que, pela emoção, apanham tudo, vão a tudo, querem fazer tudo. E este é um dos graves problemas. É que, efetivamente, nós temos 24 horas. E, quando estamos emocionados, quando estamos motivados, eu vou fazer isto, eu também vou fazer aqui, vou entrar neste desafio, eu vou entrar no outro, e vou entrar no outro. E, quando damos conta, não tocamos nenhum para a frente. É mais 2, 3, 4, 5 desafios que nós iniciamos e que não acabamos nenhum. E sabem o que é que isso diz? Aqui este amigo diz assim: tranquilo, deixa-o começar que daqui a 2 ou 3 dias ele já não quer. Deixa-o iniciar que daqui a 2 ou 3 dias ele para. E é assim que nós estamos a ensinar, bem ou mal, o nosso cérebro. Percebem? Portanto, às vezes vale mais começar por desafios mais pequenos, desafios isolados, eventualmente. Quando eu conseguir atingir este desafio, ok, agora vou fazer outro. E depois vou fazer outro. E à medida que eu vou tendo sucesso
nos desafios que vou fazendo, que vou terminando, isso permite-me criar uma autoridade para mim próprio. Senão sou sempre um falhado. Senão sou sempre aquele que começa tudo e não acaba nada. Mas não é para os outros, é para mim próprio. Conseguem compreender isto? Faz sentido? Está a fazer sentido? No que toca a lives, também há pessoas que me perguntam: mas como é que tu fazes para fazer uma live todos os dias? Fazer uma live deixou na minha cabeça de depender da inspiração. Porque se estou inspirado, então faço. Oi, Larissa, diretamente do Brasil. Oi, tudo bem? Dá um abraço forte ao teu pai. O Anderson Rossetti. E dizia eu que fazer uma live todos os dias deixou de depender da nossa inspiração. Deixou de depender da minha vontade. Passou a ser uma missão. E quando esta coisa passa a ser uma prioridade, ela deixa de depender do teu estado emocional. Passa a depender, a estar dentro de ti, a depender da tua identidade. E provavelmente, talvez Deus não nos tenha pedido mais tempo. Talvez Ele apenas esteja à espera que nós lhe entreguemos o primeiro lugar. Porque quando Deus ocupa o primeiro lugar da nossa vida, o resto começa-se a encaixar. Quando Ele é o primeiro, e a Bíblia diz isto claramente: buscai em primeiro lugar o reino dos céus e tudo o resto vos será acrescentado. Buscai em primeiro lugar o reino dos céus, a Deus, e tudo o resto que vocês precisam vai ser resolvido, vai ser acrescentado. Tudo o resto começa a encontrar o seu lugar. E talvez não precises apenas de reorganizar a tua agenda. Talvez precises de reorganizar o teu coração. As prioridades que tens cá dentro. Porque as prioridades nem sempre vivem na agenda. Muitas vezes conseguimos vê-las na agenda, mas nem sempre vivem lá. Grande parte das vezes elas vivem no nosso coração. E essa agenda apenas nos mostra visualmente, ela denuncia aquilo que o nosso coração escolheu como prioridade. E quando uma coisa não bate com a outra, não é? Quando uma coisa não bate com a outra, temos que parar e pensar. Temos que parar, diz-nos aqui o Júlio, cabum. Quando uma prioridade não bate com a outra, quando aquilo que a nossa agenda diz não é aquilo que nós pensamos ou falamos e não é aquilo que está dentro do nosso coração, precisamos de reorganizar. Precisamos de reorganizar. E podemos precisar de reorganizar, seguramente, a nossa agenda, o nosso coração, porque a agenda apenas denuncia aquilo que nós escolhemos para a nossa vida. Porque dizia-nos o Tiago neste fim de semana que aquilo que não está na agenda nós não fazemos. Aquilo que nós colocamos na agenda, cumprimos. Portanto, e a pergunta é, será que Deus tem estado na tua agenda, na minha agenda? Eu estou a falar para mim também. Eu não estou a falar só para vocês. Estou a falar para mim, porque o primeiro a ouvir estas palavras sou eu. Tenho que as pensar, tenho que as dizer e sou o primeiro a ouvir. Portanto, será que Deus é a minha prioridade? Será que Deus é a tua prioridade? É que se não for, lembra-te. Ele diz,
Buscai em primeiro lugar, ou seja, prioridade, o reino dos céus, e as restantes coisas vos serão acrescentadas. Ora, se eu não buscar, isto é só ser inteligente, se eu não buscar em primeiro lugar a Deus, o que é que acontece às outras coisas? Tchau! Não é? Não é isso que está a querer dizer? É ou não é isso que ele está a querer dizer? Se ele diz, buscai em primeiro lugar o reino dos céus, ou seja, a Deus, e tudo o restante vos será acrescentado, quer dizer que se eu não buscar em primeiro lugar a Deus, as outras coisas também não vêm. Faz sentido isto? Será que isto faz aí algum cabum na vossa cabeça? Se fizer cabum, ponham aí nos comentários. E vou lançar, então, aquele desafio que vos tinha dito para quando esta live terminar. Quero que façam apenas duas coisas. Primeiro, peguem numa folha e escrevam 5 prioridades por ordem, as 5 prioridades por ordem da vossa vida. Primeiro uma coisa, depois é a segunda prioridade, depois é a terceira prioridade, depois é a quarta. E depois vão ao relatório de utilização do vosso telefone e comparem as duas listas. Comparem aquilo que vocês disseram na vossa cabeça, que é a vossa prioridade, e comparem com aquilo que efetivamente acontece na vossa vida. Ou seja, aquilo que está detalhado na utilização de cada aplicação no vosso telefone, que é hoje em dia talvez o aparelho que nós mais usamos. Daqui a um tempo poderá ser outro, mas neste momento é seguramente o telefone. E quando tu terminares esta tarefa, se a tua lista de prioridades bater certo com o teu relatório do telefone, fantástico, dou-te os meus parabéns, tu estás a viver de acordo com aquilo que tu acreditas. Agora, se, e provavelmente na maioria de nós se for diferente, hoje pode ser o primeiro dia para iniciares essa transformação. Não apenas a mudança, porque a mudança tem volta atrás. É a transformação. Por isso, família, se esta mensagem de hoje falou convosco, escrevam aí, mesmo que não seja agora na live, quando vocês estiverem a ver esta publicação, esta conversa, escrevam aí prioridade nos comentários, para eu ver se isto tocou a algumas pessoas, se isto fez sentido. Eu quero que, se vocês entenderem, que a palavra prioridade encha este chat, encha os comentários desta publicação. E, caminhando mesmo para o fim, guarda uma frase que eu te vou dar, porque ela pode mudar a tua vida. Não a frase, aquilo que tu fazes com ela. Porque as frases são apenas somatórios de letras e de palavras. Isso, Júlio, prioridade. Isso. O teu futuro, o meu futuro, o nosso futuro não será construído pelo tempo que nós temos. Ele vai ser construído pelas prioridades que nós escolhemos todos os dias. Vou repetir. O teu futuro, o meu futuro, não será construído pelo tempo que nós temos, porque 24 horas, nós temos todos 24 horas. O sítio onde nós investimos essas 24 horas é que é diferente. E o nosso futuro será construído nas prioridades que nós escolhemos todos os dias. Ok? Amigos, família dos Códigos do Feijão. Bora romper. Espero que
Exatamente, Alex. Nós vivemos naquilo que focamos. Por mais que a nossa boca diga algo diferente, mas a nossa agenda, o nosso dia-a-dia, a nossa semana passada, ok? A nossa semana passada diz-nos o que é efetivamente importante para nós. Basta fazer isso. Basta olhar para aquilo que foi prioridade da semana passada, e há 2 semanas, e há 3 semanas, e conseguimos compreender se a lista que eu vos pedi para vocês fazerem das prioridades, Deus, família, saúde, trabalho, que podem ser aquelas que vocês entenderem, porque cada um é que sabe de si, não estamos aqui para julgar ninguém, percebermos se essas são as verdadeiras prioridades, ou se essas prioridades são de escrita, são de boca, mas depois de ação, são outras. É que se uma não encaixar com a outra, não vale a pena nós andarmos a dizer que a minha prioridade é Deus, que a minha prioridade é a família, se eu depois não me dedicar tempo, nem uma coisa nem outra. O que é que isso adianta? O que é que isso adianta? Isto era como ontem eu vos dizia que o compromisso que eu tenho não é com vocês, é comigo. E vou-vos explicar, porque alguns não estiveram cá ontem. Imaginem que eu estabeleço um objetivo, um desafio convosco de não comer mais chocolate. Ok? Eu a seguir desligo a live e vocês sabem se eu comi chocolate. Sabem? Quem é que é a única pessoa que consegue estar consigo própria 24 horas? Quem é que consegue ser o seu próprio polícia? Algum de nós consegue ter alguém que não nós próprios 24 horas para saber se é verdade ou não? Não conseguimos, não é? Portanto, o desafio, o compromisso, a decisão tem que primeiro ser connosco próprios. Porque somos nós que nos policiamos, 24 horas por dia, somos nós que dormimos com nós próprios. E somos nós que, se cometermos algo que dissemos que não íamos cometer, também somos nós que conseguimos perceber isso. Não adianta eu fazer um compromisso convosco. Agora, é lógico que, se eu me comprometer comigo próprio e vos disser a todos vós, para mim tem um peso diferente. Mas primeiro tem que haver um compromisso comigo. Porque senão eu penso, não, eles não estão a ver, não sabem. Já alguém teve alguém que se auto-sabotou quando quis fazer uma dieta e andava a ir ao frigorífico de noite sem dizer nada a ninguém? Digam-me lá antes de acabar. Alguém conhece alguém que já tentou fazer dieta e que durante a noite não cumpria aquilo que devia de cumprir e não dizia a ninguém? Pois é. E depois ficamos admirados quando efetivamente as coisas não acontecem como nós queremos, quando pois é, Júlio, tu estás-te a rir, mas acredita que infelizmente há muita gente que faz isso, porque acha que se não tiverem a ver não engordam, porque se ninguém tiver a ver não é pecado, porque se ninguém tiver a ver não faz mal. Percebem? Há muita gente que acredita isto que eu te estou a dizer, Júlio. Júlio, Alex, Andreia. Há muita gente que acha que ninguém me está a ver, então isso não faz mal. Pegando na perda de peso, que é sempre aquele assunto polémico, há pessoas que acham que se ninguém as vir a comer, aquelas calorias não contam. Pois é. Só que não, amigos. Só que não. Por isso, meus amigos, ficamos por aqui hoje. Foi um gosto ter-vos comigo. Espero que exatamente, Elizabeth. Quem é que somos nós quando ninguém está a ver? Isso é uma das leis que eu ensino na palestra. Já agora aproveito para vos fazer o convite. Dia 29 de agosto, final de agosto, na plataforma 2,
palestra Os Códigos do Feijão, às 16 horas. E uma das leis que eu falo lá é a lei da disciplina invisível, que é exatamente isto que a Elizabeth acabou de dizer. Quem é que nós somos? O que é que nós fazemos quando ninguém nos está a ver? E é por aqui, pessoal. Um forte abraço e amanhã, como eu decidi estar cá estarei, se Deus me permitir. Ok? Deus vos abençoe a todos e um abraço até amanhã.